Antes de mais, obrigado por estarem aqui connosco. Nós estamos aqui a fazer estes plenários no Algarve, Portimão, amanhã Faro, não é? Porque estamos na preparação, por um lado, na discussão com os colegas sobre o ponto da situação das negociações com o Governo, não apenas do tempo de serviço, mas essencialmente nesta altura do Orçamento do Estado em elaboração, em negociação, entre o Governo e os partidos, muito sobre as questões que têm a ver com a carreira docente e com a recuperação do tempo de serviço. Tivemos hoje um excelente plenário em Portimão, como disse, podemos ter amanhã também aqui e andamos simultaneamente a preparar a semana de luta que aí vem, em que aqui no Algarve, na zona sul do país, teremos greve no dia 2, portanto na terça-feira, é a segunda região que entra em greve, a primeira é Lisboa, e depois no dia 5, Dia Mundial do Professor, temos uma grande manifestação de professores em Lisboa, que se irá deslocar desde a Alameda até ao Ministério das Finanças. É claro que há aqui um simbolismo, o Governo, não o Ministério das Finanças, mas evidentemente que o Governo nesta matéria essencialmente chama-se Ministério das Finanças, chama-se Mário Centeno e, portanto, o Sr. Primeiro-Ministro tem assumido em absoluto ser uma figura secundária do Governo nesta matéria que tem a ver com as carreiras e com os docentes, dando a cara para mandar umas bocas de vez em quando, mas de facto não sendo ele que lidera o Governo nesta história. Dizer o quê? Que nós recebemos ontem do Ministério da Educação, finalmente, ao fim de muitas reuniões em que nada aconteceu, formalmente uma proposta que nos foi enviada para uma reunião a realizar amanhã às 4 da tarde. Não nos surpreendeu a proposta. É uma proposta que é ilegal. Aliás, eu penso mesmo que há matéria aqui, se fosse para a frente deste decreto-lei, havia matéria para pôr em causa a própria constitucionalidade deste projeto, uma vez que ele permitiria a ultrapassagem de professores na recuperação de tempo de serviço. Mas, mais do que isso, a questão é que a lei do Orçamento do Estado, como aliás têm confirmado os partidos que, juntamente com o partido do Governo, votaram favoravelmente o Orçamento de 2018, a lei do Orçamento do Estado apenas admite que o Governo negocie com os sindicatos o prazo e o modo de recuperar o tempo de serviço. Ou seja, há um tempo que esteve congelado, tempo esse que toda a função pública, ou a esmagadora maioria da função pública já recuperou, ou está em vias de recuperar até 2019, mas que relativamente aos professores e mais um ou outro setor de menor dimensão, o Governo entendeu que não recuperaria o tempo de serviço. E, portanto, pretende apagar, eliminar de 9 anos, 4 meses e 2 dias, qualquer coisa como um pouco mais até de 6 anos e meio. E, portanto, quando vem dizer, e para sermos até mais precisos, que de 3.411 dias de congelamento apenas admite recuperar 1.108, isto significa que estamos aqui a falar de um apagão verdadeiro que as pessoas não admitem. E não admitem porquê? Porque trabalharam. Quer dizer, não é um tempo, não é uma bonificação, não é qualquer coisa à margem do que fez. Porque as pessoas trabalharam, cumpriram este tempo e cumpriram numa fase muito difícil do exercício da profissão. Cortes nos salários, carreiras congeladas, desemprego dos professores, precariedade enorme, horários de trabalho a aumentarem, número de alunos por turma a aumentar e, neste período, os professores conseguiram os seus melhores resultados de sempre a nível do sucesso dos alunos. O insucesso bateu os níveis mínimos de sempre e, ao nível da OCDE, há um reconhecimento do que foi o trabalho dos professores que garante que os nossos alunos sejam hoje dos que têm melhor desempenho nas provas do PISA. E, portanto, é precisamente neste contexto de uma profissão com condições agravadas e com direitos congelados, mas tal como os outros trabalhadores tiveram, portanto, aqui não estamos a reclamar disso, e em que os professores nunca deixaram de ser exemplares no seu trabalho, que o Governo agora quer premiar, e eu vou usar uma expressão do Sr. Presidente da República, que o Governo quer premiar aqueles que são dos melhores professores do mundo, apagando-lhes o tempo em que estiveram a trabalhar nestas condições e obtiveram, como melhores professores do mundo que são, dos melhores resultados do mundo. Isso não é aceitável. Não é aceitável porque não é justo, não é aceitável porque não é respeitador do trabalho das pessoas, neste caso os professores, e não é aceitável porque não é legal. E, portanto, quando o Governo nos apresenta uma proposta em que elimina mais de 6 anos e meio e recupera apenas 2 anos, 9 meses e 18 dias, o Governo está a desrespeitar os professores, porque está a apagar boa parte da sua vida profissional. E, portanto, amanhã, o que nós vamos ter é uma reunião que se calhar vai durar pouco, porque a única coisa que temos para dizer ao Governo é que esta proposta é inaceitável. Nós estamos disponíveis, em nome da sustentabilidade das contas públicas, e quem somos nós, enquanto funcionários públicos até, para querer que as contas sejam sustentáveis, porque senão ficamos sem salário, né? A tese para nós não é uma questão, que aceitámos um prazo alargado para a recuperação, que aceitámos que não havia lugar a retroativos,
Podíamos dizer que sim, mas não, essa nunca foi a questão que esteve em cima da mesa. Que aceitámos a que o prazo pudesse ser até ao final da próxima legislatura, começar em 2019, ir até ao final da próxima legislatura, 2023, mas admitindo até que na negociação, porque é isso que está em negociação, possamos ir além disso. O modo de recuperar é na carreira. Pode ser na aposentação por opção das pessoas, pode, estamos disponíveis. Aliás, a lei já hoje prevê que determinados anos de serviço possam significar despenalização da idade. Vamos discutir isso, tudo está em cima da mesa. O que é que não está? Os dias que as pessoas trabalharam, que são os 9 anos, 4 meses de registro, que é o que o Governo quer fazer. E, portanto, amanhã nós vamos ter uma reunião que vai ser muito dura, que vai ser muito complicada, porque o Governo continua a assumir esta ilegalidade, que vai fazer com que os professores, não admitindo estes respeitos, façam uma grande greve na semana seguinte, vai permitir, ou vai levar a que os professores estejam em Lisboa na manifestação dia 5, vai levar a que as organizações sindicais e os professores se dirijam à Assembleia da República e a todos os partidos políticos, requerendo ou pedindo que eles requeiram a fiscalização do cumprimento da Lei do Orçamento do Estado de 2018, que eles legislaram e o Governo não executou. E, sobretudo, porque estes partidos estão agora a negociar o Orçamento de 2019. Então, estão a negociar o Orçamento de 2019 sem que fosse cumprido o de 2018. Que garantias é que há que o que eles negociarem vai ser cumprido para o ano? Não há. E quando se depararem com o Orçamento do Estado de 2019, que tem 0 cêntimos para recuperar tempo de serviço, que deveria ter o seu primeiro momento de faseamento no próximo ano, como é que poderão os partidos, de facto, votar favoravelmente um orçamento que não prevê o cumprimento, o respeito por um compromisso, por uma lei e por uma resolução da Assembleia da República? Portanto, este pedido aos partidos para que assumam também o seu papel de fiscalização, nomeadamente ao nível da Assembleia, é clarinho feito por nós. Iremos ainda avançar também para a Justiça, se for o caso do incumprimento da lei, portanto, e aí teremos de deixar esgotar o prazo de vigência do Orçamento do Estado para podermos avançar para a Justiça e denunciaremos internacionalmente esta situação. No dia da greve, também aqui em Faro, nós iremos dizer, porque ainda por cima a mentira foi posta a circular através, por exemplo, de um recente estudo da OCDE, com valores que as pessoas em Portugal nunca receberam e com horários que as pessoas em Portugal nunca tiveram. E, portanto, no dia da greve, e aqui em Faro, no dia 2, na Rua de Santo António, nós iremos estar, uma vez que as ruas, para além dos portugueses, estão cheias de turistas, a distribuir a quem passar, em português, francês, castelhano e inglês, a situação que se vive em Portugal, da injustiça que o governo português faz aqui aos seus professores, e dizendo a todos os turistas que, desejando uma boa permanência no nosso país, que este país pode ser um paraíso para aqueles que o visitam, mas está longe de ser um paraíso para aqueles que o vivem, que cá vivem e que cá trabalham, porque o governo respeita menos os que cá trabalham do que o pagamento aos bancos, às PPPs, à UFMI e tudo isso. Portanto, nós iremos fazer também esta denúncia internacional. Portanto, dizer que amanhã ou o governo assume que vai cumprir a lei e nós estamos disponíveis para negociar tudo o que a lei impõe que se negocie, ou o Governo fica nos 3 anos, nos 2 anos, 9 meses e 18 dias e creia que não há um dia que possa ser, ainda hoje na reunião nós dizíamos, os professores trabalharam 3.411 dias e se o Governo disser só recuperamos 3.410 dias, os professores não dão de barato que há dias do seu trabalho que não é considerado, como aliás foi próprio. Quer dizer, mesmo em relação aos outros, nós temos assistido e estamos de acordo, não pomos isso em causa, inclusivamente à bonificação deste tempo de serviço. Há setores em que não é por anos, é por pontos, mas que é a mesma coisa, um ponto é um ano, em que foram agora bonificados em 50% os pontos, ou seja, os anos de serviço. E estamos de acordo, é correto, está bem. Isso não pode. Nos setores bonifica-se o tempo e a outros, no caso aos professores, apaga-se o tempo. Isso não vai acontecer e nós iremos lutar com as forças todas que tivermos até onde for possível. Iremos, como disse, pedir que a Assembleia da República exerça o seu poder fiscalizador, iremos aos tribunais e iremos levar a que este governo, a bem ou mal, respeite os professores. O que é levar a bem ou a mal, Mário? A bem ou a mal? Porque este braço de ferro já dura algum tempo, não é? E até agora os professores não conseguiram nada. Sim, as pessoas não conseguiram nada, mas as pessoas vão continuar a lutar. Quando em 1989, 90 as pessoas conseguiram o seu primeiro estatuto de carreira, fizeram 13 dias de greve durante esse ano. Portanto, os professores não vão fazer. Os professores são, fique clarinho, os professores são dos melhores do mundo a exercer a sua atividade profissional
e são dos melhores do mundo a lutar. Os professores não estão esgotados. Os professores não conseguiram ainda nada porque estão a deparar-se e têm pela frente um governo que é efetivamente e de facto igual aos outros que antecederam. Portanto, não vale a pena estarmos aqui com meias palavras, porque é isso. Ou seja, se o governo de Sócrates com Lourdes Rodrigues desrespeitou os professores, se o governo de Passos Coelho com Nuno Crato desrespeitou os professores, porque procuraram reduzir custos na educação à custa das pessoas que lá trabalham, e aqui nós representamos os professores, mas isto é verdadeiro para os funcionários não docentes, isto é verdadeiro para os psicólogos, para os terapeutas, para todos os profissionais da educação, têm sido os alvos principais da redução de custos na educação. Nós não vamos desistir desta luta, porque é uma luta da justiça. Não é de pedir nada, não pedimos nada a ninguém. Nós só dizemos, cumpra-se a lei com o diabo. Eu te posso dizer que tenho impostos muito altos e digo assim, pois os impostos são muito altos, eu não vou pagá-los. Não posso, ninguém pode, tem que pagar porque é da lei. O governo não pode dizer que o tempo que as pessoas trabalharam depois daria muito tempo de recuperação e, portanto, não conta. Porque, repare, isto não é só a questão imediata. O facto de não contarem o tempo de serviço não é apenas os professores estarem num escalão e deveriam estar em outro, porque deveriam ter mais tempo. Não. É que, hoje em dia, a própria constituição do valor da pensão de aposentação é feita pelo dia-a-dia, pelo ano a ano do trabalho. E se uma pessoa, quando chegar ao momento da aposentação, teve uma vida em que teve um salário e fez os descontos, portanto, 2 ou 3 escalões da sua carreira abaixo do que devia, é por aí que a pensão de aposentação é calculada. Portanto, isto tem consequências negativas no imediato, no salário, e no futuro, porque depois, quando se aposentar, o facto de não ter estado no escalão em que deveria, vai levar também uma grande pancada. E, portanto, nós até agora não conseguimos, mas nós sabemos que isto demora muito. Nós já tivemos luta, os professores com a sua luta conseguiram sempre, acabaram com a divisão da carreira, do tempo da Lourdes Rodrigues, conseguiram contagens de tempo de serviço, acabaram com a PAC, aquela prova absolutamente idiota que o Nuno Crato obrigava a fazer os professores, acabaram com as bolsas de contratação de escolas, mas nunca foi por uma luta que se fez hoje e acabou amanhã. Foram lutas de anos. Bem, esta tem meses e, portanto, esta não vai acabar. E com este governo, porque não é com o próximo, porque este governo é que está a descongelar as carreiras, e bem, e é o governo que está a recompor as carreiras. E é este governo que vai ter que recuperar, iniciar, portanto, nós isso já dissemos, nós estamos absolutamente disponíveis para que haja um primeiro momento de descongelamento em 2019 e o resto seja na legislatura seguinte. Agora, a proposta que o governo apresentou e que nós já estivemos a ler, claro, e bem ao encontro do que já pensávamos que havia, que era a posição deles, os 46 mil professores que este ano descongelam as carreiras, que são pessoas que deveriam ter progredido em 2011 e progredido em 2018, não vão recuperar um dia, neste projeto, mesmo só nos 2 anos, não vão recuperar um dia, não é nesta legislatura, é nesta e na próxima, só irão recuperar a partir de 2024. Não brinquem connosco. Quer dizer, e, portanto, aquilo que o governo está a fazer, claramente, e nós aí é fácil perceber a sua estratégia, é a seguinte: limpar o ano 2020, ou seja, os professores que este ano progridem só recuperarão em 2024, final de 23 e 24, os que progridem em 19 só progredirão em final de 20 e sobretudo em 21, e nós percebemos o que eles querem. O que eles querem é libertar o início dos anos 2020, os chamados primeiros dias da governação da nova legislatura, que é aquele estado de graça em que podem fazer tudo e mais alguma coisa que as pessoas acham, coitados, que chegaram lá há pouco tempo e não se pode estar contra, para liquidarem a carreira dos professores. Porque essa é uma questão que nós já os ouvimos dizer. A carreira dos professores é insustentável, tem que se alterar, e é isso que eles querem. Não o fazem agora, porque sabem que isso teria uma luta tremenda e eles têm medo das consequências disto nas eleições e querem fazê-lo depois, mas não vão fazer. Isso dando adquirido que será este governo se manterá em funções nessa legislatura. Não, não é dando adquirido. É que nestas matérias PS e PSD só se distinguem pelo D. Porque, na verdade, a questão que aqui se coloca é que nestas matérias, e nós sabemos, por exemplo, matérias deste tipo, leis laborais, o governo pode ter o apoio à esquerda, por exemplo, para o Orçamento do Estado. Mas nas leis laborais, o Código de Trabalho, o governo encostou-se ao PSD e ao CDS e assim foi. Municipalização. Com quem é que se entenderam para que a lei fosse aprovada? Com a direita. Portanto, eles nestas matérias são assim um bocado como um pêndulo e, portanto, nestas matérias, eu acho, não é? O PS e o PSD aí têm, do ponto de vista daquilo que é a estratégia em termos de fundo, um pouco a mesma. Portanto, aí é um pouco indiferente e aí entendem-se bem. Agora, é evidente que este governo, aquilo que está a pensar não é
se vão ser eles ou o PSD, se vão ser eles com maioria absoluta ou sem maioria absoluta, é isso que eles estão a pensar. Portanto, eles estão a definir uma estratégia tendo em consideração o que eles pensam que vai acontecer. E, portanto, para nós é-nos indiferente. Até podia vir o Pai Natal, porque a questão é toda só esta. O tempo é para contar. Ponto final.